A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus, quero trazer uma palavra acerca da idolatria, irmão, porque tem religião aí adorando imagem e adorando a Deus. E a Bíblia fala, irmão, que não podemos se calar. Quando Deus toma um pecador do pecado, Deus levanta um pecador para combater o pecado. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus pega, irmão, a nós para nós falar a verdade. E ai de nós, se nós não falar a verdade, porque somos levantados para fazer a vontade de Deus. Somos levantados, irmãos, para falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Amém? Quantos concordam, diga glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um que está aqui conosco a aprender nas Escrituras. Eu quero trazer a palavra acerca da idolatria. Quero trazer também a palavra, irmão, aqui acerca de Maria. Por que Maria está sendo adorada no lugar de Deus? Eu quero que os meus irmãos católicos, se tiver algum católico aqui conosco, nos ouça e avalie bem a crença onde você está levando a tua fé. Porque a tua fé tem que ser apoiada em Deus, ela tem que estar em Deus e não pode estar em outra coisa. Irmãos, essa mensagem é meio comprida. Eu desejo que os irmãos possam estar vendo, você que tem curiosidade, você que quer saber a verdade. Porque Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero trazer aqui, irmão, um ensinamento debaixo da orientação de Deus, para que você, se porventura você adora a Deus e a imagem, você possa ser liberto. Porque Deus quer a sua adoração completa e não a sua adoração dividida. Todo reino dividido contra si mesmo cairá e não subsistirá. Amém? E eu estou aqui para trazer a verdade. A mensagem é meio comprida, irmão, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela vai abrir os seus olhos. Você que precisa, claro, né? Você que precisa saber essa verdade. Amém? É acerca de Maria. Por que muitos dizem que Maria é mãe de Deus? Vamos ver se Maria é mãe de Deus mesmo? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho e Jesus Cristo foi profetizado por todos os seus profetas, o Messias, que ele havia de vir. Amém? Mas ninguém sabia como ele havia de vir. A Bíblia nos cita em Isaías 7,14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa é a passagem que mais declara que Jesus Cristo viria de uma virgem, mulher que não foi tocada por homem, amém? Mas ele haveria de vir à terra como um homem, como João diz no testemunho de João, capítulo 1, versículo 1, eis que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, eis que o verbo era Deus, e o verbo, meus irmãos, versículo 10, 8, ele se fez carne, amém? E habitou entre nós. Então era uma profecia de Deus que Jesus Cristo haveria de vir à terra como um homem normal, como nós. Normal no falar, né, irmão? Ele tinha um propósito divino de salvar a humanidade. E Deus, ele escolheu assim, que o seu filho viesse no ventre de uma mulher. Ali Isaías disse de uma mulher, mas Isaías não disse o nome. Mas no Novo Testamento sabemos que é Maria. E o povo hoje fez, irmãos, essa divisão, né? O povo fez, irmãos, que essa Maria fosse adorada. O diabo confundiu as pessoas. Não tire conclusões precipitadas. Escuta primeiro e depois você avalie se isto é verdade que eu estou falando, amém? Porque Deus sempre foi o adorado, amém? Deus sempre foi o temido, amém? Deus sempre foi o único digno de adoração. E não podemos partilhar a adoração de Deus com outro Deus, ou com outro homem, ou com outra mulher. Amém? Você que adora imagem, você escute bem, para que você não perca a tua salvação, porque isso tira a salvação. Amém? Então vamos compreender por que Maria não é mãe de Deus e que não pode mandar em tudo, que não tem poder para mandar em nada. Por quê? Vamos entender então? Vamos começar em Gênesis, da qual o Senhor já foi profetizado. Amém? Em Gênesis também diz que nasceria do ventre de Eva
não de Eva, mas da semente de Eva, que esmagaria a cabeça de Satanás. Ele somente nasceria para cumprir todas as coisas, irmão. Jesus somente viria ao mundo para cumprir aquilo que os judeus não cumpriram e dar um novo testamento e dar a salvação a todos nós. Para isso Jesus veio, mas Jesus não veio por causa da vontade do homem, a Bíblia fala, e nem da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. Então, não foi homem nenhum, não foi mulher nenhuma que deu esse poder de gerar um Deus. Amém? Foi Deus que fez que Jesus Cristo descesse e nascesse. Amém? Até aí nós entendemos. Glória a Deus. Então vamos começar no princípio. Por que Eva meus irmãos, ali? Por que Maria não é a mãe de Deus? Então vamos entender em Gênesis primeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Onde estava Deus antes de criar o céu e a terra? Estava no infinito. O infinito estava Deus. A eternidade, ela não existia. A eternidade passou a existir depois que Deus quis criar o céu e a terra. E o que Deus usou para criar o céu e a terra? Para Deus criar o céu, Deus usou o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que se fez se faria. A Bíblia diz que ele foi feito mais sublime do que os céus. Amém? Então Deus pega Jesus, a imagem de Jesus, e começa a criar o céu. Jesus começa a criar, irmãos, as coisas através da vontade de Deus. Então Deus criou os anjos, todos à sua imagem. Por isso que se chama anjos e não anjas. Amém? Então no céu, uma coisa interessante, só existia anjo, porque foram feitos à imagem do Filho. Porque Deus é homem e Jesus é o seu Filho. Então foi feito os anjos à imagem de Jesus. Não existia mulher, não existia anja. Então no céu não existia anja. Então agora Deus diz, irmãos, aleluia, em Gênesis que Deus diz assim, façamos o homem agora a nossa imagem. Então Deus olha para Jesus e fala, façamos o homem a nossa imagem. Então Deus, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 diz, façamos o homem a nossa imagem. Então o homem aparece do pó da terra, né? Ele sopra vida em seus narizes e de repente o homem se faz alma vivente. Então só existia o homem. A mulher ainda não existia, mas Deus existia. Deus é soberano. Deus havia criado todas as coisas. Deus já tinha feito o animal antes do homem, já tinha feito o céu e a terra antes do homem. Agora Deus cria o homem, mas agora Deus vê que o homem sozinho não é bom. Então no versículo 22, ele cria a mulher da costela de Adão. Amém? Cria a mulher da costela de Adão. Cria a mulher da costela, porque do pé, ela não foi feita do pé para ser pisada, não foi feita da cabeça para não mandar no homem, foi feita da costela perto do coração para ser amada e protegida. Amém? Então, no capítulo 2, versículo 22, a mulher, ela nasce, ela passa a existir. Então a mulher é um ser único que só existe na terra e não existe no céu. Por quê? Porque no céu foi feita a imagem de Jesus, o seu Filho, e na terra não existe o mesmo propósito que existe no céu. O propósito do céu era ser feito, mas o propósito da terra precisava-se uma adjutora para que a humanidade fosse criada. Então nasceu a mulher, um propósito único da terra. Então a mulher foi nascer no capítulo 2 e no versículo 22 de Gênesis. Então mulher, Maria, não tem como ela ser mãe de Deus, porque Deus formou a semente dela primeiro. Maria não pode ser adorada, porque Maria foi criada. Ela não é ourive para criar o Criador, é o Criador que criou ela. Ela é um vaso, ela não é o oleiro. O oleiro é Deus, e o oleiro formou esse vaso. E como que o vaso vai dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Então como que a criação vai dizer ao Criador, por que fui feito assim? Entendeu? Então a criação não tem poder nenhum sobre o Criador. Então a mulher é uma criação de Deus e não uma deusa.
Ela não é uma coisa que se pode ser adorada. Então Maria não pode ser adorada. Amém? Maria é somente uma mulher que foi feita por Deus. E por, meus irmãos, ocasião do tempo, Deus profetizou em Isaías 7,14 que uma mulher daria à luz, mas ela seria virgem. Então aconteceu algo sobrenatural. Deus fez Jesus Cristo vir à terra através desta mulher que era virgem. Amém? Glória a Deus. E ela mesmo diz em Lucas que ela era uma serva. Cumpra-se tudo isso na sua serva. Ela somente era um vaso. Ela somente era, meus irmãos, uma criatura de Deus. E se pôs como criatura dizendo: cumpra-se tudo isso na sua serva. Cumpra-se tudo isso na sua serva. Então entendemos, irmão, que Jesus, ele veio de Deus de uma forma sobrenatural nessa mulher chamada Maria. Agora, quando Jesus nasce, irmão, quando Jesus vem à vida, Jesus não tem mais propósito nenhum com a mulher. Jesus não tem mais propósito nenhum com Maria. Amém? Não tem propósito nenhum com ela. Por quê? Porque ela não é Deus. Ela foi um recipiente para que Jesus pudesse vir como um homem normal. Porque João tinha dito no capítulo 1, versículo 1, do testemunho de João: eis que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então Jesus veio através dela para cumprimento, e não para que ela fosse adorada. Você está entendendo, irmão? Que não pode, a Igreja Católica está errada de adorar Maria. Não pode dar adoração para nenhuma imagem e nenhum homem sobre a terra. Amém? João capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus veio para um propósito. E Jesus não tinha mais nada com ela. Ela queria apurar Jesus. Jesus faltou vinho. O que nós vamos fazer? A festa não pode parar. Ela com pensamentos terrenos. Porque ela não tem onisciência, não tem onipotência e não tem esse poder. E Jesus disse: que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Porque Deus enviou Jesus para a hora do sacrifício, a hora da cruz, para ser crucificado e dar sua vida por mim e por você, para te tirar do lago de fogo, aleluia, mas para que você tenha vida em Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Glória a Jesus. Então vamos entender aqui a Escritura. Vamos entender aqui a Escritura. Por quê? Por que as imagens são pecado? Jesus Cristo veio para desfazer a força do pecado. Jesus Cristo veio para desfazer o poder do diabo, que é o pecado. E um dos pecados que o diabo ofereceu à humanidade é o pecado da idolatria. Por quê? Porque o pecado da idolatria, irmãos, é o pecado de Lúcifer, é o pecado de Satanás, porque Satanás, ele queria adoração. Ezequiel 28 e versículo 2, ele diz assim: visto como o teu coração se eleva e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estima o teu coração como Deus. Maria é mulher, é contada como homem em geração, é homem. Então como estimaria o coração dela como Deus? Como se assentaria no lugar de Deus? Como estaria na cadeira de Deus? Este é o sentimento de Lúcifer. Esse é o sentimento da queda do diabo. Porque ele se estimou com um coração como Deus. Eu tenho poder. Eu vou me assentar no trono dele. Eu vou me assentar naquele lugar. Ele é Deus, está sendo adorado. Eu também vou ser adorado. Mas Deus diz: sendo tu homem e não Deus, estima o teu coração como Deus. Deus é Deus. E ninguém pode adorar a Deus. Ninguém pode adorar a Deus e adorar a outro. Ninguém pode, meus irmãos, glória a Jesus, ter deuses acima de Deus. Ninguém pode dar a sua adoração a outro que não é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isaías 42, versículo 8.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você está entendendo, irmão? O vídeo está comprido, mas está interessante. Por que que você dá a imagem a Maria? Você dá ao louvor a imagem de Maria? Por que que você dá ao louvor a imagem de Pedro? A imagem de escultura, meus irmãos, de Tomé, de André, daquelas imagens. Por que que você dá louvor para elas? Por que que você dá louvor para eles? A imagem lá de Jesus, colocam um Jesus de gesso e colocam que ele é Jesus e começa a adorar aquela imagem, a dar louvor àquela imagem, dizer que aquilo é Jesus. E Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro. O meu nome e o meu louvor às imagens de escultura, a minha glória eu não darei a outro. Deus está dizendo aqui em Isaías 42:8, nem se vocês fizerem uma imagem que é de mim, vocês não podem dar a minha glória a esta imagem. Aleluia, porque esta imagem, ela é de escultura e nela não habita espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, quando você adora uma imagem pensando que é Deus, você está dando a glória que é de Deus para esta imagem, e Deus não está ali, e por isso você está trocando a glória de Deus e dando louvor à imagem de escultura. Aleluia! Há uma imagem que não tem poder, que não tem graça, mas Deus está em Sião. Deus não está na imagem. Como Deus disse a Salomão: Salomão, que casa me edificareis, se o céu é a estrada dos meus pés, se a terra ela está na minha mão, que casa me edificareis? Pois eu, Senhor vosso Deus, eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Então Deus não habita, aleluia, em templos feitos por mão de homem. Deus, irmãos, ele não habita nos desejos das nações. Jeremias 10:2 diz assim: não aprendais os caminhos das nações. Versículo 3: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam de um bosque um madeiro, e das obras das vossas mãos, do artifício, do machado. Versículo 4: com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos afirmam, para que não se mova. Versículo 5: são como palmeiras, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de que leve, porque não podem andar. Não tenho receio, pois não fazem mal, e tampouco podem fazer o bem. Uma imagem, irmãos, ela não pode fazer nada para ninguém. Uma imagem não pode fazer bem e não pode fazer mal. Uma imagem não pode destruir e também não pode fazer o bem. Aleluia! Mas os irmãos estão adorando, muitas pessoas estão adorando a imagens, até ele mesmo, ele se torna uma idolatria. Aleluia! Fazendo imagens de si mesmo, aleluia, Jesus, para adorarem, irmãos, uma coisa que não pode andar, uma coisa que não pode escutar, uma coisa que não pode falar, uma coisa que não pode olhar ninguém e não pode responder ninguém. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 24, diz assim: porque um certo ourives de prata ganhava um lucro, irmãos, com a imagem de Diana dos Efésios. Versículo 25: e eles se ajuntaram com os que fazem as obras semelhantes, para falar do lucro que estavam sendo perdidos, irmãos. Versículo 26 diz assim: e diziam que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido, afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Olha aí, irmão, quem que pregava contra as imagens na época de Jesus? Quem que pregava, irmão, contra as obras das mãos dos homens, contra os artifícios das mãos dos homens? Paulo, o apóstolo do Senhor, pregava contra a imagem de escultura. Por quê?
Atos 17, 23 diz assim: Paulo, passando pelos santuários dos atenienses, viu um altar escrito: ao Deus do desconhecido, a este, pois, que honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está anunciando aqui? Que Deus fez o céu, fez a terra e tudo o que nele há, e não habita em templos feitos por mãos de homem. Qual é este templo, irmão? Um templo também, Paulo está trazendo dois tipos de templo: o templo de parede e o templo onde que o homem esmaga um barro, o templo onde o homem pega um gesso e faz a imagem de um homem. Isso seria, aleluia Jesus, um templo, porque nós, aleluia Jesus, 1 Coríntios 3,16: vós sois o templo de Deus e sabeis que o templo de Deus habita em vós. Nós somos o templo de Deus, a nossa imagem, irmãos, é o templo de Deus. Então o homem fabrica das suas mãos um templo de gesso conforme a nossa imagem, com as mãos faz uma imagem tipo de homem para adorar. Aleluia. Deus diz: eu não habito em templos feitos por mão de homem. Deus não habita em imagem. Deus não habita, aleluia, glória a Deus, na imagem de Maria, na imagem de Pedro, na imagem de André, na imagem de Jesus que se dizem ser Jesus na cruz. Deus não habita, glória a Jesus, na imagem que está sendo feita por mão de homem. Então se torna idolatria, porque Deus está no céu. Aleluia Jesus. Irmãos, vemos aqui que esse pecado é um pecado terrível. A sexta trombeta em Apocalipse, Apocalipse capítulo 9, versículo 20: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram de suas obras, de suas mãos, para não adorarem os ídolos de ouro, de prata, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, e nem andar. Você está vendo que imagem não pode ouvir, não pode andar, e não pode ver. Imagem não pode nada. E Deus não pede para você adorar a imagem. Deus não se agrada. E Deus está dizendo em Apocalipse 9:20 que todos aqueles que não se arrependeram, eles vão ser lançados no lago de fogo. Irmãos, porque Paulo, ele sempre lembrava a igreja de Deus. Paulo dizia em 1 Coríntios 10:19: mas se que digo que o ídolo é alguma coisa, a imagem é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Sacrificar o ídolo, irmão, colocar vela, colocar incenso, colocar, aleluia Jesus, glória a Deus, o incensário e acender para um ídolo, isso não vai, aleluia Jesus, trazer benefício nenhum para você. Isso não vai, glória a Deus, trazer benefício diante de Deus. Isso é idolatria. Isso é pecado, isso traz a perdição do homem, aleluia, para as trevas, e o lago de fogo estará aberto para esta pessoa, porque ela está sendo enganada. Glória a Deus. Paulo diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, aos demônios os sacrificam e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios, mas que não bebam o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Paulo está alertando a igreja de Coríntio que se a igreja de Coríntio, aleluia Jesus, começar a adorar as imagens, que a igreja de Coríntio começar, meus irmãos, a trazer, glória a Jesus, adoração às imagens, sacrificar as imagens, eles estarão adorando os demônios, tomando o cálice dos demônios e não o cálice de Deus, e não participando das coisas de Deus. Porque, irmão, Deus, Ele tem te dado sabedoria para você saber que uma imagem, ela não provém de Deus. Atos capítulo 17, versículo 29, Paulo dizia: sendo nós, pois, geração de Deus, nós viemos de Deus,
nós cuidaríamos que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Você está entendendo, irmão? Um homem pega e começa, aleluia, a produzir uma imagem, produz conforme ele quer, faz conforme ele quer, e depois ele diz que é Deus. Ele pensa que Deus vai se agradar. Deus está dizendo ali em Atos, aleluia, 17 e 19, nós somos a geração de Deus. Se nós somos a geração de Deus, estamos vivos. Como é que a divindade vai ser parecida a prata, ouro, bronze? Como é que a divindade vai ser semelhante a uma coisa que não tem vida? Então usa a cabeça, Deus não está em matéria. Deus é espírito, Deus não está no átomo, porque Deus é espírito. Espírito não se junta com matéria. Espírito, irmão, usa a lógica. Espírito é espírito e não pode ser visto nem tocado. Matéria é tudo aquilo que existe. Matéria somos eu e você. Precisamos de um lugar. A Bíblia, meus irmãos, a ciência diz que a matéria é átomo, e átomo ocupa o lugar no mundo. Átomo ocupa o espaço. Átomo tem lugar, irmão, e átomo tem que escutar. Ele tem, irmão, aleluia, Jesus, que ocupar lugar. Átomo, ele ocupa lugar. Átomo é matéria. E Deus não é matéria, Deus é espírito. Então Deus não ocupa, aleluia, lugar nesse lugar, porque Ele é espírito. Então se nós estamos adorando a própria criação, pessoas que estão adorando a própria criação, pessoas que estão adorando imagem, está adorando aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou se chama hoje átomo, se chama criação. Então você está adorando a criação que Deus criou. Aleluia. Mas na lei de Deus está escrito, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não tereis deuses diante de mim, não farás para ti imagem, nem alguma que há semelhança em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E não, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor Deus, sou Deus zeloso. Então o homem está fazendo coisa semelhante do que há embaixo da terra e do que há em cima no céu. Está querendo fazer a semelhança de um homem para adorar. Está querendo fazer a semelhança de uma mulher para adorar. E isso é idolatria. E Deus está dizendo em Êxodo capítulo 20 e o versículo 3, não tereis deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem. E no versículo 5, não te encurvarás a ela. E quantos têm se encurvado a Maria? Quantos têm se encurvado a Maria? Quantos têm se encurvado a imagem de Pedro? Quantos têm se encurvado a imagem de homem? E tem pecado contra o Deus do céu, o Deus dos hebreus. Aleluia! O Deus vivo, o Deus de Israel. Não brinca com o Deus de Israel. Quer adorar a Deus, adora em espírito. Que Jesus disse à mulher de Samaria, aleluia, que vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, vão adorar a Deus no espírito e vão caminhar na verdade. E não vão adorar a Deus em imagem, mas a Deus se adora, aleluia, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 7. Portanto, o diabo diz assim, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8, mas Jesus replica, vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então Deus está ordenando a todas as pessoas, somente a Deus vocês vão adorar, somente a Ele vocês vão servir, e vocês vão abandonar as esculturas, porque Salomão, um homem sábio, mas nos dias da sua velhice, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, no tempo da sua velhice, Salomão foi pervertido por suas mulheres, o coração dele foi pervertido, a seguir outros deuses, adorou o Deus amonita, adorou e edificou um altar
ao deus Quemar e a Maloque. Versículo 8 diz assim: e assim suas mulheres queimaram incenso e sacrificaram a outros deuses. Aleluia! Salomão sacrificou até o deus Maloque, que fazia passar pelo fogo seus filhos. Então, irmão, está sacrificando aos demônios. Pessoa que acende vela a uma imagem, está acendendo aos demônios. E Deus não se agrada disso. E o próprio Jesus diz: portanto, aleluia, o teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora dessa vida. Sai desta alma. Você está enganando essa vida, aleluia, a adorar a imagem. Você está enganando essa vida a perder tempo adorando, aleluia, a religião. Abandona este mundo. Abandona a escravidão do diabo e vem adorar a Deus em espírito e caminhar na verdade. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Deus é santo. Eu não vou fazer outro ensino de Maria, porque Maria não é mãe de Deus. Entenda que Maria é uma criação de Deus. Entenda que Maria veio de Deus. E como que ela vai, aleluia, mandar em Deus? Como que vocês falam que Maria vai fazer, aleluia, Jesus vai destruir o diabo? Como que vocês falam que Maria que criou o céu e a terra? Como que vocês falam que Maria tem que ser adorada em imagem? Como que vocês falam, aleluia, Jesus, que Maria tem que ser adorada, aleluia, Jesus, dentro da igreja? Que Maria tem que ser louvada? Que Maria é mãe de Deus? Para com isso, aleluia. Maria é somente uma criação que veio de Deus e não foi feita para ser adorada, mas ela mesmo deu, aleluia, glória a Deus, na palavra de Deus, um hino, um cântico ao Deus verdadeiro, dizendo: bendito seja o Deus que atentou para a sua serva, a humildade da sua serva, aleluia. Irmãos, se afastem da idolatria, como Paulo disse, aleluia, Jesus, fugir, pois, da idolatria, mas adorem a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia chega a dizer, irmão, que o homem, em Salmo 115, que o homem, irmão, que adora uma imagem, se torna como ela, frio e que não pode andar, que não pode caminhar, que não pode ver, que não pode ouvir as coisas de Deus, que não pode estar na presença de Deus. Por quê? Porque está, aleluia, contaminado com o pecado. Começou a adorar uma imagem e se fez conforme a ela. Irmão, então que Deus abençoe a todos. Que Deus venha guiar, aleluia, sua vida. Que Deus venha abençoar a tua alma e não possa cair nos caminhos da iniquidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que esse ensino possa edificar a cada um de vocês. Amém?